No final do ano, esse que passou, precisamente no dia 26, no culto da manhã, eu falei aqui da frente, que nós teríamos alguns estudos, algumas reflexões, assim, obviamente na palavra, mas sobre nós mesmos, Igreja da Fazenda Velha, que na verdade pode servir para todos que estão aqui, visitantes, quem está nos acompanhando pela transmissão, os que estão pela internet. E eu não imaginava que isso causasse assim algum burburinho, né? Alguns me procuraram, pastor, o que vai acontecer? O pastor vai puxar a orelha, né? Vai levar todo mundo para... Não é essa a questão. Até porque tudo que a gente vai trabalhar nesses domingos me envolve também. Sabe aquela sinal, aquele alerta do tamo junto, né? Hashtag tamo junto. A obra é uma só, o reino é um só, e eu me envolvo com isso. Nas nossas falhas, limitações, nas vitórias. Não tem assim, pastor, aqui você... Estamos juntos, essa é a ideia. Até porque antes tem mexido muito comigo o texto bíblico, aquilo que o Senhor tem separado. Inclusive, eu participei antecipadamente do corpo diaconal sobre esse assunto. A gente se reuniu no final do ano, conversamos. Foi uma boa reunião de umas 2 horas. Eu falei um pouco sobre o conteúdo dessas mensagens. Aliás, você pode perguntar, mas o que o corpo diaconal tanto conversa, né? Alguém pode... É uma pergunta justa. Eu responderia assim, que são questões não administrativas. As questões administrativas ficam com a reunião de diretoria. O que comprar, o que necessidades, hall de membros, essas coisas aí ficam... Mas o corpo diaconal, juntamente com os pastores, visa o que eu chamaria de um desenvolvimento espiritual da igreja, aquela visão de novas necessidades, talvez uma visão um pouco antecipada, saúde espiritual, como os membros estão se relacionando entre si, compromisso, responsabilidades e outros assuntos, é disso. Algum caso específico com alguém que está com algum problema, o corpo diaconal busca biblicamente tratar desses assuntos. E a nossa conversa, então, naquela reunião com os diáconos, ela se afunilou e se direcionou para uma questão: comprometimento, responsabilidades que eu tenho como parte desse corpo. E eu gostaria de trazer isso para toda a igreja. A gente já tem ouvido alguns falarem como o tempo da pandemia nos despertou para algumas coisas. Os irmãos notaram isso, né? Ficamos tanto tempo ausente, a igreja aí forçosamente, e fez isso com alegria, investiu na comunicação. Muitos visitantes têm chegado, têm vindo, e alguns falando, olha, eu ouvi pela internet, eu assisti, agora quero conhecer pessoalmente. A gente aprendeu na pandemia, talvez a gente... passou por uma revisão de valores, né? O quanto a estrutura, talvez ela é irrelevante, não é tão importante assim a estrutura. Alguém já falou sobre isso aqui na igreja, como relacionamentos são importantes. Olha que interessante, o que de fato nos fortalece não são projetos, apenas muita atividade, tem relevância, porque projetos nos levam a relacionamentos, certo? Tem a sua relevância, tem a sua importância, mas a palavra em nós, a palavra, o conteúdo, a espiritualidade, o quanto da palavra, da verdade é importante para o nosso ânimo, para o nosso dia a dia. Alguém já disse que a pandemia seria uma grande peneira que seria passado no povo dito assim evangélico. E aliado a isso, o tema que nós vamos abordar nesses próximos 3 domingos, hoje e mais 2, a gente quer falar um pouco sobre comprometimento. Como lidar? Essa é uma pergunta que fiz para algumas pessoas. Eu fiz uma rápida pesquisa. Você pode pensar um pouco sobre isso. Logo a gente vai entrar no texto bíblico, tá bom? Que tem tudo a ver com o tema também. Como lidar com as atividades do reino de Deus, de uma igreja, que fazem parte da rotina de uma igreja, sem que isso seja um peso, sem que cause uma espécie de cansaço? Interessante que com os que eu perguntei, deram assim uns 20, 30 segundos de mudez. Ninguém tem uma resposta pronta para responder. E eu falei com alguns, com esses que eu conversei, sobre essa linha muito tênue
O que é uma linha tênue? É uma linha muito fina entre você trabalhar para o reino e você estar lá envolvido e logo em seguida você já fala, estou cansado, não quero mais, eu não venho. Então, quando se trata de trabalho, de compromissos na igreja, a gente pode fazer de fato com paixão, com muita alegria, com muito desejo, como a palavra diz, como ao Senhor e não aos homens. Sim. Mas a gente parece que nós podemos tornar isso também muito cansativo, pesado muitas vezes. E aí como que eu lido fazer como ao Senhor e não aos homens, se é cansativo e é pesado? E o problema de se tornar cansativo, e eu acho que isso é bom conversar agora em janeiro, porque nós temos um calendário, nós temos um ano que está começando, está se abrindo. O fato de se tornar cansativo, porque de fato assim o é, por conta talvez por conta dos meus confortos, das minhas vontades. Será que a minha tarefa se torna cansativa porque de fato ela é cansativa, ou meu conforto, a minha vontade faz com que ela se torne cansativa e eu tome outras decisões? Eu vou fazer uma pergunta mais curta. Quando você é confrontado a fazer um trabalho, assumir um compromisso, de fato você não pode ou você não quer? De fato eu não posso, eu não quero. É uma pergunta pertinente para nós. Colocar nosso coração à prova, em projetos, em ideias. E se faz parte do meu coração, eu não quero, e acho que esse é o campo, nós vamos caminhar um pouco nessa manhã, como lidar com isso, como lutar com isso, o que eu preciso rever dentro de mim? Quando se fala em trabalho da igreja, do reino, porque em relação à igreja, eu posso escolher não vir congregar, não participar. Mas eu posso optar, por exemplo, andar de bike num domingo de manhã. Eu posso optar em ir ao shopping, por exemplo. Mas por que eu não posso ter a mesma opção em relação ao meu emprego? Já notaram? No domingo eu posso fazer escolhas. Não, eu vou deixar de congregar porque eu tenho coisas mais importantes. Mas você não pode chegar na segunda-feira e falar para o seu patrão, olha, eu não vim hoje porque eu fui andar no shopping. Será que você poderia chegar na faculdade e falar para o seu orientador, olha, eu não levo jeito para fazer TCC. É TCC que chama ainda, né? Você poderia fazer isso? Olha, eu não sei se quero fazer. Eu não estou com muita vontade, eu fui começar a fazer e me deu um desânimo. Ele vai olhar para você. Já notaram? Eu trago isso para uma reflexão nossa, pensando no seguinte, nossa igreja tem recebido um número significativo de visitantes, temos nessa manhã, obrigado pela vinda de vocês. Talvez como nunca tenha acontecido, alguém já mencionou aqui domingo, chegou pela manhã aqui, pastor, metade da igreja eu não conheço, né? São muitos visitantes, né? Chegam pessoas, chegam crianças com pessoas, chegam pessoas que querem ser ajudadas, chegam necessidades, chegam pessoas que querem ajudar, e nós estamos aqui exatamente por uma finalidade específica, comunicar a palavra de Deus. Eu creio que desde trabalho com crianças até os de mais idade, de diversas formas, é a mensagem da salvação, mensagem de paz das Escrituras. Quem é Jesus? Quem pode, de fato, trazer paz no nosso coração em dias assim tão cansativos? E por que, igreja, é importante dizer isso? Porque quando a gente não cuida do propósito principal, a gente chamaria isso de motivação. Eu quero trabalhar um pouco mais motivação no próximo domingo. Vamos trabalhar um pouco em Neemias, a gente vai falar um pouco sobre motivação. Mas quando a gente não cuida do propósito principal, como igreja, visão de igreja, a gente, sabe o que acontece? Aparecem outros propósitos, outras atividades. A gente pode fazer uma ótima programação na igreja e achar que isso é muito legal. Vamos pensar um pouco sobre isso. A gente pode cantar muito bem e achar que isso é muito legal. A gente pode ter um ótimo espaço, como nós temos aqui, e achar que isso é muito joia, é bom demais. Nós podemos achar que até a festa do galeto é algo sensacional. Muita gente, muita comida, muito envolvimento. Mas se a motivação não for algo maior, Cristo, essas atividades, elas perdem o sentido em si mesmas. Olha que interessante. E sabe o que acontece? Quando a motivação não é correta, eu fico enjoado. Eu me canso. Eu murmuro. Eu não vou, eu não venho mais. Por quê? Motivações.
Se a motivação de eu continuar viver em comunhão forem atividades, programações, comida, o que eu gosto, então a Netflix pode fazer isso muito bem com você. Um shopping cumpre esse propósito. Um passeio no domingo passa a ser prioridade. Por quê? Porque eu não tenho motivação correta. Me permitam, conversando com uma pessoa de mais idade, algum tempo atrás, uma pessoa de bastante idade, eu perguntei, fiz uma conversa, foi uma conversa muito boa, mas eu fui com um propósito nessa conversa de abordar esse tema. Eu perguntei para essa pessoa, o que era legal na sua época de juventude? Ela me respondeu assim, o encontro dos jovens na igreja. Porque não tinha shopping center, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Então, o foco era assim, deixar o final de semana, havia uma ansiedade, eu diria até uma boa ansiedade dos encontros dos jovens na igreja. Aliás, tem umas fotos que mostram todo mundo limpando o quintal aqui, né? Roçando, enfim, cuidando do jardim. Aí eu perguntei por que eram interessantes esses encontros. Aí eu ouvi, é porque a gente paquerava. Estou revelando aí, hein? Revelação dos antigos, né? A gente brincava, dava risada, tinha contato um com o outro, amizade, brincadeiras, não era só paquerava, não, né? Hoje fala que tem crush, né? Para mim, crush é marca de refrigerante, mas tudo bem. Aí, sabe, eu continuei a pergunta, que eu cheguei onde eu queria chegar. Perguntei para essa pessoa, como ficava a espiritualidade de vocês? Vocês conversavam sobre vida com Deus? Nesse momento, a pessoa abaixa a cabeça e disse o seguinte, não, a gente não falava sobre essas coisas. Porque era muito íntimo de cada um. Então a gente se reservava em brincar, mas talvez tenha faltado isso. Igreja, sabe qual é o resultado de tudo isso? Não generalizando, porque não devemos, né? Mas muitas vezes a gente não sabe por que foi líder de algum departamento. Fraqueza espiritual, pouquíssimo conhecimento bíblico, muito raso. Qualquer vento mais forte, a pessoa já balança, já não entende. Brigas, falatórios, falta de perdão, falta de respeito, a ira tendo lugar, e muitas vezes em situações do dia, cansaço, fadiga. Eu acredito de verdade que eu e você, nós não queremos uma igreja assim, nós não queremos um rebanho assim. E também creio que Deus tenha, creio que Deus tem agido poderosamente em nosso meio, trabalhando com vidas, nesse sentido, de mudanças. Nós teremos agora em fevereiro e março, aqui na igreja, a diretoria já trabalhou isso, trago isso agora de forma oficial a toda a igreja, nós teremos o recadastramento de membros da igreja, vai acontecer, secretárias entrar em ação, em termos de ficha, de mesinha. O que é o recadastramento da igreja? Você vai atualizar os dados. E quem está vindo, quem está frequente, vai fazer o recadastramento da igreja. Você atualiza seus dados junto à secretaria. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente vai bolar a gente chama flyerzinho, aqueles negócios que a gente comunica, põe no WhatsApp e tal. A gente quer chamar de recadastramento com conscientização. Nós, igreja de verdade, diretoria, presidente, pastores, talvez você pense assim, nós não queremos apenas um nome no hall de membros. Não é isso. De verdade, não tem sentido ter o nome e nunca aparecer. Para essas pessoas, a gente diz o seguinte, repense as motivações. Repense motivações. Sim, a gente entende pessoas idosas, tem casos bem peculiares, particulares, pessoas que de fato não podem estar aqui, têm dificuldade, desejariam uma comunhão maior, mas não podem estar por motivos alheios às suas vontades. Isso é compreensível. Não é desse público que nós estamos falando, não é dessas pessoas. Mas de você que pode vir, tem saúde, e no domingo você, ou durante a semana, nas atividades dos projetos, você escolhe outras coisas e age em relação ao corpo como se estivesse dizendo, eu não faço parte disso. Eu quero dar um exemplo, entre eu e aqui o Moisés, está bem perto de mim. Esse está perto, quase sempre você é o exemplo, né?
Eu e Moisés, a gente joga bola junto. Quer dizer, ele joga, eu tento, vamos ser honestos, né? Mas a gente brinca junto. A gente tem o mesmo gosto em comum, brincar de futebol. Algumas vezes Moisés também está junto na cozinha, lá, ajudando, fazendo, e tantos outros que fazem. Estou dando exemplo agora dele. Moisés, o que nos une é Cristo, não é verdade? Você ama Cristo. Então, o que nos une é Cristo. Cristo nele, Cristo em mim. Eu creio que ele pode dizer com alegria no coração nossa motivação maior, certo? Moisés, a gente pode se desentender. Podemos nos desentender. Eu com Moisés, a gente pode ter algum fracasso no relacionamento. Alguma coisa que ele pensa pode ser diferente da que eu penso. Alguma conversa nossa pode não afunilar no mesmo sentido. A gente pode até desanimar. Mas se há algo maior em nós do que nossas falhas, do que os nossos desentendimentos, do que os nossos desânimos, nós passamos por todas estas coisas e nós continuamos corpo. Aquela frase, é maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Agora, se a nossa motivação são coisas secundárias, se é um jogo de futebol onde eu não dei o passe para ele fazer o gol quando estava sozinho na cara do gol, ou se a gente teve algum desentendimento em qualquer área de trabalho da igreja, um trabalho na cozinha, a participação no grupo de louvor, ou qualquer outra coisa, qualquer diferença de opinião, já faz com que a gente faça um bico desse tamanho, e entre em desânimo, e eu não vou mais. Sabe o que acontece? Isso abre porta para fofoca, abre porta para murmuração, a gente se cansa, e a gente começa a buscar então outras motivações, outras prioridades. E já para caminharmos para o texto bíblico nosso nessa manhã, em pensando o que já foi dito nessa introdução, eu sei que é um pouco longa, eu quero fazer uma pergunta para você, que uma vez já foi feito em uma igreja, há muito tempo atrás. Que melhora, pensa agora você, ano 2022, hoje é dia 2 de janeiro, tem muito tempo pela frente, permitindo o Senhor. Que melhora você desejaria para a vida espiritual da sua igreja? Pergunta pertinente. Que melhora você desejaria para a vida espiritual da sua igreja? Quando a gente pensa em igreja, eu não quero me refletir aqui à estrutura física, tá bom? Porque a gente pode definir igreja como uma mega estrutura e ainda assim uma igreja ser doente. Muita gente e uma igreja ser doente. A gente pode pensar em igreja como um lugar também poucas pessoas e ter muita saúde. Quando falamos em igreja, falamos sobre pessoas, sobre nós mesmos. Aqueles que se consideram, por exemplo, parte da Igreja Batista da Fazenda Velha. Aliás, nós não somos um grupo tão grande assim. Eu acredito que hoje, no nosso hall de membro, passamos aí de 160 pessoas. Mais ou menos isso, né, secretária, presidente? 160 pessoas. E a pergunta é, o que você acha que poderia melhorar a vida da igreja? Desse rebanho aqui. Essa pergunta, como eu disse, já foi feita algum tempo atrás em uma igreja, e eles escolheram algumas respostas, e a diretoria ficou pensando, e algumas respostas vieram, e uma delas foi, a gente pode melhorar o envolvimento de mais alguns membros em alguns ministérios. Podemos envolver pessoas nos ministérios. Tem pessoas que estão, tem gente que está em 2, 3 ministérios trabalhando, e que está quase se envolvendo num 4º ministério. Sim, alguém disse isso. Alguém respondeu, a gente pode ter mais comunhão com Deus. Foi uma das respostas. O que poderia melhorar na questão espiritual, a gente pode ter mais comunhão com Deus. Alguém até sinalizou, olha, a gente pode ter mais conscientização da volta de Cristo e todas as implicações de estar preparado para a volta de Jesus. E pensando em uma pergunta, pensando em corpo de Cristo, em pessoas que pertencem e formam esse corpo de Cristo, eu acredito que não só hoje, mas esses próximos domingos, a gente pode trabalhar o tema, eu gostaria de trabalhar com a igreja, esse tema chamado comprometimento. Mesmo que não sejamos um número assim tão expressivo de membros, é interessante que alguns só aparecem em alguns eventos especiais, apresentação de crianças, alguma festa, algo do tipo. Parece que eu noto, parece que alguns algum dia até tiveram algum tipo de compromisso, mas aquele sim com Deus, ele foi se esfriando, foi se acabando. Isso traz preocupação, não só para pastores, para a igreja toda. O nosso desejo é que todos nós, como igreja, tenhamos um compromisso maior com Deus, com Cristo, com a igreja.
Lembra de um versículo, você nem precisa abrir, que acho que você sabe de cor. Lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, conforme o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu penso? Por um lado, tem um conforto no coração. Saber que essa dificuldade de alguns não congregarem já é bem antiga, essa ideia. Parece que traz um certo conforto. Não é um costume, o costume de muitos não estarem no culto, por exemplo, não é algo de hoje, de não fazer parte. Aqui está falando no texto bíblico de pessoas que por algum motivo não se reuniam, acabavam ficando em casa, deixavam de se congregar. Meus irmãos, essa carta, a carta aos Hebreus, foi escrita em um tempo, e eu acho que isso não mudou daquele tempo para hoje. As pessoas, qual que é a ideia do versículo de Hebreus 10, 25? As pessoas devem se reunir de corpo e alma. A ideia é junto. O texto bíblico indica fisicamente. Eu não acho que a tecnologia, por melhor que ela seja, como estamos usando aqui nessa manhã, deve eliminar isso. Tem um pastor, achei interessante, que ele falou que agora só falta criar um termo, e-member. Tem e-commerce, né? Comércio eletrônico. Eu nunca pensei sobre isso. E-member, né? O membro eletrônico. É o membro que ele quer se cadastrar, ele quer ser membro pela internet. Ele envia o dízimo, assiste de vez em quando, e quando as mensagens, e ele acha que faz parte do corpo de Cristo. Me perdoem, desculpem os que estão assistindo pela internet hoje, tem razões dignas para isso, como eu já falei, problemas de saúde, dificuldade, qualquer outra dificuldade, mas nunca os meios eletrônicos podem substituir a união do corpo de Cristo, o ombro a ombro. Como vai ser praticado os uns aos outros? Lembra que falamos sobre isso algum tempo atrás? Uns aos outros, coração junto. Por isso que nós desejamos um maior comprometimento de algumas pessoas. Primeiro, um comprometimento com Cristo. Alguém que diga, eu faço parte daquele lugar. Eu achei interessante, ouvindo alguns estudos e lendo, teve um pastor que falou, ele fez um velório na semana, depois ele chegou na igreja com o coração muito apertado, ele deu uma palavra para a igreja. Ele falou o seguinte, irmãos, por favor, nos ajudem a fazer o velório de vocês. Palavra dura desse pastor. Alguns somem, nunca mais aparecem, não sabe nem onde que está. Era igreja grande também. E aí, quando você vai falecer, a gente tem que deixar uma palavra, só que a gente não sabe nem o que falar. A gente não pode mentir. Então, ele falou assim, o dia que você for enterrado, nos ajude a preparar a palavra que nós temos que falar naquele dia. Sendo conectados com Cristo e com a igreja, isso não vai acontecer, meus irmãos, não vai acontecer. Hoje eu, de fato, no coração, eu peço desculpas para aqueles que são tão fiéis e trabalham incansavelmente, são tão dedicados, porque a palavra, de fato, ela é dura, ela é um pouco pesada, ela é bem séria. Eu vou ler um texto bíblico que nos assusta, me assusta, de verdade. Eu vou pedir logo para você abrir a sua Bíblia, deveria assustar você também. Só de pensar o que significa compromisso com Cristo e compromisso com a igreja. Nós precisamos de pessoas que tenham aliança com Cristo todos os dias. Eu penso que o dia mais difícil para muito cristão é a sexta-feira, dia do eu mereço. E aí faz um monte de coisa, muitas vezes são coisas desagradáveis. Entenda, nós não estamos falando de estar todos os dias na igreja, não é essa a ideia de estar sempre, todos os dias, mas falando de uma aliança com Cristo, inclusive na sexta-feira, no sábado. Como nós nos comportamos como vamos para uma festa de formatura, por exemplo. Quando você vai para uma festa no sábado à noite, deixamos o cristianismo de fora e entramos na festa da formatura, ou ele entra junto conosco, o cristianismo? Ou será que esse cristianismo nos expulsa de uma roda de amigos, onde o principal assunto são mulheres, são bebidas, ou outro qualquer assunto? Eu quero que você abra em Lucas 14.
Lucas 14, dos versículos... Primeiro, eu quero ler o versículo 14 e 15 só. Lucas 14, 14 e 15. Eu quero apresentar o contexto aqui da passagem, o pano de fundo. Precisamos construir isso aqui para a gente poder entender para frente o que Jesus está ensinando. Lucas 14, versículos 14 e 15. Veja o versículo 14, de Lucas 14. E serás bem-aventurado, pois eles não têm com quem retribuir, a tua retribuição será na ressurreição dos justos. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa, com ele quem? Com Jesus, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu quero começar aqui dizendo o seguinte, Jesus está na casa de um fariseu, era sábado, eles estavam comendo. Não dá para a gente ler tudo, né? A gente vai ler mais, mas, enfim. Algumas coisas interessantes estão acontecendo nesse dia. Aliás, se você ler um pouquinho antes, Jesus está curando aqui o que se chama de... Algumas versões trazem hidrópico. Hidrópico é alguém com um problema de retenção de líquido, geralmente nas extremidades, nos pés e nas mãos, fica bem inchado, hidrópico. E Jesus faz uma pergunta, olha, pode curar no sábado? Todo mundo fica quieto. Então ele dá algumas respostas no texto bíblico, estou falando do contexto aqui. Ele vai ensinando algumas coisas, inclusive ele vai dar algumas dicas de quem convidar para a festa. Olha que interessante aqui o que está acontecendo. E no versículo 13, dá uma olhadinha no 13. Mas quando deres um banquete, uma festa, eu não sei como está na sua Bíblia, convida quem? Os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O que ele está ensinando aqui? Quando você der uma festa, não convide só as importantes, as ricas. Não convide só aquelas pessoas que vão poder te retribuir com uma outra festa. E Jesus está dizendo isso para aquela elite dos fariseus religiosos. Eu acho que alguns engoliram bem seco naquela hora que estavam comendo, né? Ele está falando o seguinte, que nós lemos aqui. Convide os pobres, os cegos, os mancos, os aleijados. Convide pessoas que não vão poder retribuir você, não vão poder te recompensar de forma alguma. E eu digo para vocês, a recompensa de vocês está na ressurreição dos justos. E isso parece que lançou um certo ânimo, pelo menos no coração de um deles, porque no versículo 15 que nós já lemos, quando Jesus fala da ressurreição dos justos, parece que é um momento de alegria ali. Você pode identificar isso no versículo 15. Um dos fariseus começa a celebrar, uau! Ressurreição dos justos, céu, que coisa maravilhosa. E parece que esse assunto toma uma certa empolgação aqui, a gente pode notar pelo conteúdo do versículo 15, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Essa é a ideia. Aliás, sempre havia nos judeus essa ideia de um grande banquete na presença de Deus, onde estariam juntos pai Abraão, Isaac, Jacó, celebrando a grande ceia dos salvos. Então, essa esperança, de fato, ela é muito linda, e parece que isso foi despertado neles. Mas, quando esse fariseu ele se inspira, ele se anima, Jesus conta uma parábola que desmonta a segurança que talvez ele tinha de estar junto nesse banquete. Parece que esse fariseu tinha uma outra segurança, uma outra motivação de estar junto nesse banquete. Vamos prestar atenção na leitura agora, Lucas 14, dos versos 16 a 24. O que nós temos aqui? Jesus, porém, lhe disse, certo homem ofereceu um grande banquete e convidou a muitos. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar, o quê? Desculpas. Disse o primeiro, comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade
e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, mas ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Igreja, sabe o que nos assusta nessa parábola? De verdade, a mim, espero que a você também, é que nenhuma dessas pessoas que perdeu a chance de estar naquele banquete seria considerado pecado hoje em dia. Isso é sério. Eu acho que ninguém diria que essa pessoa está pecando porque ela está indo ver uma propriedade. Hoje. Porque ela está indo ver as juntas de boi. Ou porque ele é recém-casado. O que me assusta nessa parábola, eu falo com tremor aqui no coração e temor, preste atenção, é que o que tirou a chance dessas pessoas de comerem o banquete não foram pecados grotescos, grosseiros, não foi uma brutalidade, não foi um vício, não foi um adultério, não foi um roubo, não foi uma bebida a mais, um assassinato. O que tirou a oportunidade dessas pessoas de comerem no banquete celestial foi negligência para com o reino de Deus. Negligência, comodismo, descaso, a falta de honra para aquele que convidou. Tudo isso tirou a oportunidade de comer no banquete eterno. Eu acho interessante olhar para esse texto, que eram pessoas assim, relativamente bem comprometidas. Esse texto foi falado para os fariseus, tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, mas não, como diz João 1,12, mas não receberam. Então, outros tiveram a oportunidade de conhecer Jesus no lugar deles. E essas pessoas, tanto os fariseus como os da parábola, onde são citados, eram pessoas comprometidas, só que com um grau de comprometimento em coisas erradas. Ou colocando um grau de comprometimento maior aonde não deveria estar. Tem gente que está muito comprometido com outras coisas, não perde um programa de TV, uma corrida, um jogo de futebol, ou até a saúde. Mas se não está comprometido com o reino de Deus, o perigo é sério. E o texto bíblico fala sobre isso. Eu quero observar junto com você, conseguiu abrir os slides, por favor? Pode colocar o primeiro já. Eu queria ver com você com o que essas pessoas estavam comprometidos, de fato e de verdade. Primeiro deles, nós encontramos verso 18, que a gente já leu. São pessoas que estão comprometidas com os seus bens. Ele tinha um compromisso com a propriedade, não fala aí propriedade? Que ele acabou de comprar. Aliás, eu acho interessante que era uma pessoa até educada. Ele fala assim, me desculpe. A NVI coloca, acho que a palavra é desculpe-me. Eu acabei de comprar uma propriedade e eu não posso agora. Não posso agora. E talvez você poderia perguntar, pastor, o que tem de errado uma pessoa comprar uma propriedade e querer ir ver essa propriedade? A gente pode responder, não tem nada de errado, se Deus fosse a prioridade na vida dessa pessoa. Então a pergunta para nós hoje é, nós temos os bens ou os bens nos têm? Pergunta interessante, nós temos os bens ou os bens nos têm? Uma pessoa muito preocupada. O coração e o tempo estão ali. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração fica num nível de preocupação que já não dá mais para controlar. Eu quero contar uma história, talvez alguém já até ouviu, uma história bem interessante, de uma família que ia... Eu ouvi essa história, tá? De alguém, de outro pastor. Havia uma família que ela ia de a pé para a igreja. Marido, esposa e os filhos, todos de a pé para a igreja. A igreja era relativamente longe. Aliás, uns 5 quilômetros, para quem vai de a pé, é longe. Eles se arrumavam domingo pela manhã e caminhavam, pai, a mãe e os filhos, todos a caminho da igreja. O pai dizia, logo de manhã,
Vamos para a igreja, família. Algum filho até arriscava dizer assim, pai, mas é longe, né? Não importa, igreja é prioridade, temos que estar juntos, uns com os outros e com os outros irmãos. Então, se estava chovendo, pegavam um guarda-chuva e iam para a igreja. A vida foi melhorando. Aí a família comprou umas bicicletas, umas bikes. Oh, glória a Deus pelas bicicletas, né? Vamos para a igreja de bicicletas. Então, aí a cena, já viram aquela cena do homem dirigindo, pilotando, ou guiando, sei lá, e aí a mulher sentada do lado, de saia, né? Estava sentada do ladinho assim, e aí os filhinhos também atrás. Então eles estavam indo para a bicicleta para a igreja, e se chovia, colocava uma sacola no pé. Você já fez isso, né? Colocava uma sacola no pé para não molhar os pés, mas estavam lá. Todos no primeiro, segundo banco da igreja, sentados juntos ali, uma fidelidade muito grande. A vida foi melhorando. Compraram uma carroça e um cavalo. Só carroça não funciona, é um cavalo. Que bênção, que bênção. A gente não precisa chegar mais tão suado assim no culto. Culto de manhã, sol quente, né? Então chegou o pastor, nós estamos muito contentes, somos abençoados, agora estamos com um animal, com um cavalo, uma carroça, e não precisa chegar mais tão suado no culto. Estavam sentados lá no culto, buscando a Deus, todos no primeiro banco. A vida melhorou mais um pouco, compraram um carro bem velhinho. Bem velhinho. Glória a Deus pelo carro. Até colocou adesivo atrás, propriedade do Senhor Jesus, já viram, né? E a família vai na semana, de repente falha um domingo, e falha outro domingo. O pastor, que sempre via todos à frente, achou estranho, mas peraí, estão sempre aqui, né? E aí ele falou, vou lá visitar, o que será que aconteceu com os irmãos, algum problema? Nunca faltavam, um culto, nunca faltavam. O pastor preocupado, na semana foi lá, bate na porta, o dono da casa recebe, e o pastor diz, eu fiquei preocupado com vocês, notei o banco vazio, o que aconteceu? Pastor, acabou a bateria do carro e não deu jeito da gente ir para a igreja nesse domingo. Antes, não era problema caminhar, porque o coração queimava de amor por Deus. Com o tempo, os bens começaram a tomar conta do coração e qualquer bateria de carro já era empecilho. Segundo, o que o texto nos fala, comprometido com o trabalho, verso 19, está na sua leitura, no texto bíblico. Ele comprou 5 juntas de boi. Quem já viu juntas de boi aqui? Vários viram, né? Alguma imagem relacionada a isso. Os bois trabalham em duplas. Então nós estamos falando aqui de 10 bois. Isso é antes da época do trator, mas você deve ter visto já em gravuras, em filmes antigos e tal. As juntas de boi, elas aravam a terra, preparavam a terra. Então, se ele comprou 5 juntas, eram 10 bois, e aqui a ideia era produção, era trabalhar mais, produzir mais. Eu não posso ir no banquete, porque eu tenho muito trabalho. Tenho que testar os animais. Igreja, esse personagem, por causa das suas juntas de bois, por causa do seu compromisso com o trabalho, deixa de cumprir o seu compromisso com Deus. Se nós somos filhos de Deus e Deus nos chama para um banquete, então precisamos colocar Ele em primeiro lugar. E acredito que todos saibam que as programações da nossa igreja, aqui da Fazenda Velha, elas não são assim tão grandes, intensas, a ponto de alguém perder o emprego se participar das programações. Não chegamos nesse ponto, meus irmãos. Mas o pedido e o alerta é que Jesus deixe que trabalho não seja prioridade e tome cuidado até com o trabalho que domina. Terceiro e último ponto, está no versículo 20, e eu creio que esse é um dos mais desafiadores. Talvez seja a maior desculpa das 3. No versículo 20, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Está assim? No Antigo Testamento, a gente já tem falado sobre isso, o recém-casado não precisava nem ir para a guerra. Deuteronômio, não lembro a referência agora. Ele tinha que ficar em casa por 1 ano, porque a prioridade era ficar com a sua esposa.
Mas Jesus menciona aqui que nem mesmo a família, nem mesmo as pessoas que estão mais próximas de nós podem tomar o lugar de Deus. Lá dentro da família deve ser priorizado quem é mais importante. Nós não sabemos aqui se quem estava casado era ele ou era ela que foi convidado na parábola. Não sabemos se era um rapaz dizendo, olha, eu não posso ir por causa da minha esposa, porque eu acabei de casar, ou vice-versa, aqui não é o contrário. Mas, igreja, esse é o tipo de situação do casal que não pode ir no início, porque são recém-casados. E aí o casal não pode ir depois, por quê? Porque agora tem filhos. E depois não pode ir porque o filho chora demais. E depois não pode ir porque agora os filhos precisam de atenção. E depois não pode ir porque os filhos têm escola e têm que acordar cedo no dia seguinte. E depois nasce mais um filho e tudo se repete. E a prioridade do reino de Deus fica, sabe quando? Não sei, talvez para o leito de morte. Quem sabe para o leito de morte? Sabe, nós notamos em nossos dias, alguém acorda com indisposição, aí já não vai na igreja. Estou indisposto, nem sabe direito o que tem. Para não falar virose, está indisposto. Aí se o marido não vai na igreja, a esposa entende que tem que ficar com o marido e os filhos não vão sozinhos. Resultado, ninguém vem. Aí o pai deles, ou o avô das crianças, liga, fica sabendo da indisposição do genro ou do filho e diz, eu também não vou, eu vou na sua casa para poder ficar com as suas crianças. É interessante que todos esses que ficaram em casa por causa da indisposição de alguém ou do resfriado de algum filho, não vai ligar na segunda-feira na empresa dizendo o seguinte, olha, eu estou em casa porque estou indisposto. Vai fazer isso? Por que não? Porque é uma prioridade maior. Há uma prioridade maior. Igreja em tempo, não estamos falando de casos urgentes, de família, quando a família de fato precisa entrar em ação para quase que ter que salvar uma vida. Só são casos à parte, mas um recado aos pais, se seu filho está doente, não diga ao seu cônjuge, fique em casa, vamos ver um filme juntos, mas diga, vá na igreja e ore por nossa família. Será que o filho vai se sentir mais valorizado se a gente sentar ao lado dele no sofá e dissermos que estamos indo na igreja para orar pela vida dele? Será que ele não vai ser mais valorizado por isso? É óbvio que ninguém está dizendo aqui para abandonar a família, até porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Mas se a gente demonstrar dentro de casa que Deus é prioridade em nossas decisões, fica diferente. Não despreze a oportunidade de estar com Deus. Não despreze a oportunidade de estar com os irmãos, de cantar junto com os irmãos, de aprender com eles, de orar com eles. Igreja, palavra para mim e para você, não sejamos frouxos espirituais. Se comprometa com o Senhor e com o que precisa ser feito no reino dEle, a partir de Cristo, a partir da igreja. E o texto final diz que o Senhor ordenou, que aquilo que Ele ordenou foi feito. E ainda havia lugar, lembra do que nós lemos? E o Senhor disse ao servo, sai pelos caminhos, pelos atalhos, algumas versões trazem valados, obriga-os a entrar para que minha casa se encha. E vamos ficar com essa imagem de um grande banquete, com Jesus no centro. E pensar o seguinte, Deus quer ver o céu cheio para o grande banquete. Se eu e você não honrarmos o convite, Ele vai chamar outro no seu lugar. E a questão aqui não é egoísmo. Eu vou porque então alguém vai pegar meu lugar. Não é essa a ideia. Eu quero ir porque o centro do banquete é Cristo. Nosso desejo é que ninguém fique de fora por desculpas rasas, por fracos argumentos, por negligência, ou porque deixou de priorizar Deus na sua vida. E eu queria falar, irmãos que estão aqui, alguns que podem estar ouvindo das suas casas, você pode se envolver mais sim. Por exemplo, no final do ano nós abrimos a oportunidade de alguém servir como introdutor na porta da igreja, recepcionista. A Isa foi responsável. Uma pessoa apareceu para você. Uma pessoa. Será que você não pode se comprometer e falar com a Isa, conta comigo também, para que você não fique todos os domingos, para que ela possa sentar um pouco aqui dentro também, ou essa outra pessoa sentar um pouco aqui dentro?
Se você entende nessa manhã que você pode fazer algo mais, procure a Isa. Precisamos de gente para receber pessoas, para dar um sorriso. Precisamos de segurança para o pátio. Os irmãos notaram que faz algum tempo que não temos segurança. E eu perguntei para um deles, o que aconteceu? Eu fiquei um domingo, tínhamos uma escala. Mas no outro domingo, quem tinha que vir não veio. Eu fiquei de novo. No outro domingo, não veio. Eu fiquei de novo. E eu não estou ouvindo as mensagens. E eu desanimei. O irmão Jorge Arruda assumiu, já falei da Isa, o irmão Jorge Arruda assumiu a responsabilidade, que aliás, meus irmãos, que ministério importante, não que outros não sejam, entendam por favor, mas que ministério importante esse da segurança. Pelo contato, primeiro contato com pessoas que estão chegando, e outro por conta de segurança mesmo, muitas crianças. Graças a Deus que não temos nenhum histórico de nada que tenha acontecido, não temos, eu acho que não temos. Mas não queremos ter. E pessoas a gente tem que ficar observando o que está acontecendo enquanto estamos todos aqui dentro. De repente você fala, isso não é difícil, eu só preciso de alguma orientação, procure o irmão Jorge. Está sozinho hoje, meu irmão? O irmão vira ele acenando na cabeça? Será que ele vai ser o próximo que vai ficar 1, 2, 3, 4 domingos e não ouvindo a palavra e sozinho? Você pode perceber, você pode servir com coisas simples. Quando todo mundo sai do templo, eu estou abrindo meu coração aqui, eu vejo todas as luzes acesas. Você pode apagar as luzes, porque está gastando energia. Salão da escola bíblica, aconteceu uma reunião, ventiladores ligados, ninguém desligou o ventilador. Pastor, mas meus irmãos, a gente contribui com missões. Talvez se alguém que passar e ver que não tem ninguém, está com luz acesa, ventilador ligado, você pode servir dessa forma. É simples. Um olhar a mais. Às vezes, na hora da cozinha, há uma reclamação, os jovens não estão ajudando, mas por que só os jovens? Podem ser outros que podem lavar a louça, podem ajudar, eles podem conversar, e pode acontecer isso. Quando acontece um evento no salão social, a gente nunca se pergunta, quem que lava essas toalhas da mesa, que para a próxima vez estão limpinhas? Alguém faz isso. Será que não são sempre as mesmas pessoas? Será que você não pode falar, dessa vez eu vou levar metade, para pôr na máquina? E olha que tem máquina ainda hoje, hein? Que facilita. A gente pode fazer isso. Você pode servir, por exemplo, no reino de Deus. Você pode participar do banquete do Senhor, só se importando com os ciclistas que estão no portão, um portão que ficou fechado por 100 anos. E o portão se abre. E é natural que as pessoas que chegam no portão, como aconteceu um domingo, ficam assim, será que posso entrar? Tem certeza? Será que não vão pegar um facão e correr para cima de mim aqui dentro? Eu tive essa sensação num domingo. Tinha um pessoal nosso aqui, olhando e falando, vão entrar ou não vão? Façam suas apostas. Não foi assim, desse jeito. E quem estava no portão falou assim, será que a gente entra? Parecia que é um conflito que aconteceu, uma grande batalha aqui no campo. É só falar, gente, entra, a água está aqui, sejam bem-vindos. Talvez precisamos disso no começo, precisamos. É só. Próximo domingo continua. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Pedido do Senhor para conosco, nessa manhã, não faça parte do grupo de alguns. Não faça parte. Lute contra o desânimo. Avalie as suas prioridades. Desligue a TV. Cancele o shopping. E venha glorificar o Senhor, acima de todas as coisas. Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Deus, a Tua palavra é dura, essa parábola é dura para mim. Eu sei que a cada um de nós, o Senhor tem algo a nos ensinar nesses domingos, porque é a palavra do Senhor. Livra-nos de desculpas,
de argumentos. Tira-nos da prisão de sempre pensar que alguém vai fazer. Tira-nos dessa prisão. Talvez somos escravos de pensamentos tão mesquinhos, tão mundanos, tão egoístas. Que eu possa ser mais um que estenda a mão para quem está chegando aqui. Se importa em saber o nome. Que eu tenha a visão de cuidar das coisas desse local, dessa estrutura física que o Senhor tem nos presenteado. Talvez desligando as luzes quando tudo acaba, desligando o ar-condicionado, lavando toalhas, trabalhando na cozinha. A despeito de idade, desperte em nosso coração o conceito de unidade, ó Deus, de confraternização, de koinonia, de comunhão. Não porque o pastor está falando, não. Mas porque o Senhor pede que assim seja. E Cristo assim nos ensina. E a palavra assim nos exorta. Tudo por Cristo Jesus. E que a oração feita de Cristo para com o Senhor, que eu e o Pai sejamos um. Esse altíssimo padrão de unidade possa refletir aqui no corpo, na agência do Senhor, na Igreja Batista da Fazenda Velha, para a glória de Deus, glória do Senhor. Cuida do nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Oramos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.